Boa noite, pessoal. Sou Cássia Costin da Complexing. Sou- Estamos aqui hoje com Marcelo Mendes. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite, Cássia, bem-vinda. É, Eu quero falar uma coisa antes da gente começar, que nós tínhamos marcado esse tema, hoje nós vamos falar sobre paciência, e paciência, já começou o meu dia já com eu exercitando algo que me falta muito pouco, e que eu não tenho muita paciência, e agora de noite foi maior, porque daí eu me atrasei. Eu tentei fazer. Era uma live, né, Cássia, que nós iríamos fazer para falar sobre Era paciência. live, aham, pelo E, Instagram, daí. e eu não consegui. Então eu sugeri com que a Cássia, com que a gente gravássemos, né, esse tema, que a gente pudesse bater um papo e conversar um pouco a respeito. E a gente vai disponibilizar gravações nas nossas redes sociais, no grupo, enfim, para que vocês também possam estar acessando esse nosso bate-papo. Então, vai ser uma coisa que vai ficar mesmo só eu e a Cássia. E eu, mais uma vez, aqui estou muito feliz, né, em poder compartilhar de um assunto tão bacana, junto com você, Cássia, hoje, que é falando sobre paciência. E para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mendes, sou terapeuta sistêmico. Você, Marcelo, se você conhece E alguém que tem oh, paciência, não entendi, Cássia. você conhece alguém assim paciencioso, calmo, Ah, que parece que nada afeta aquela pessoa, que os fatores externos assim não atrapalham ela fica, continua a rotininha dela, fala sem ser agressiva, continua calma, eu não se conheci, deixa, né, levar por nada. Conhece alguém assim? eu conheci raras pessoas assim, com esse perfil, de que o mundo está desabando e a pessoa respirar e falar, calma, vai resolver, vai ficar tudo bem, vivendo um dia de cada vez, dando um passo de cada vez, tenha paciência. Raras pessoas, muito raras, assim, É, que eu já me deparei e encontrei gente com esse perfil que você está dizendo. mas assim, o oposto, o contrário, né? Como é mais fácil a gente encontrar, né? Quem está assim ansioso, quem está angustiado, quem está na a pressão do dia a dia, né? Querendo fazer as coisas muito apressadamente, né, que não tem aquela tranquilidade, mesmo se vai, né, dormir, vai descansar, já está pensando: "Nossa, eu tenho que enviar um e-mail, eu preciso ligar para tal pessoa amanhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo". E hoje a gente trouxe esse tema, né, a calma. E esse sinônimo aí de paciência, né, é a calma, a tranquilidade. E como ali, como fazendo de conta mesmo que nada está nos tirando do sério, né. E é um desafio para a gente, né, a gente tá manter isso, né, para os nossos dias, assim, né. E eu procuro muito, né, ter essa paciência, essa quietude, mas A ligação fica ela tá cortando um pouquinho, Cássia. tá cortando? Tá um pouquinho, tá travando um pouco. Mas tá conseguindo me entender? Meu É que raciocínio? quando trava, eu não consigo, o seu raciocínio eu não consigo concluir ele de ouvir, mas tá indo. Eu não sei se também se é minha internet. Você tá me vê bem, você me ouve bem? Tá cortando. Eu acho que também tem. Fala aí um pouquinho. Então, essa é a proposta, né, que a gente trouxe hoje, né, essa calma, saber manter, né. Quantas vezes a gente vai aí na fila, né, de bancos, e a gente vê o pessoal lá trabalhando, a gente vê eles lá, né, na mesinha deles pro lado de lá, e a gente esperando ali, né, por mais de 30 minutos, às vezes por hora, e o banco tá cheio, né. Mas se a gente for pensar e se colocar também no lugar deles, né, eles também, de repente estão sob estresse, de repente
calma, aquela tranquilidade que a gente vê, pode ser só uma fachada, né? Que eles estão calmos, tranquilos. Porque já pensou também se tudo tivesse muito, né, tudo agitado, tudo. Como que a gente não ia sair de lá, né? Desse ambiente também super agitado. Que realmente são mais calmos, que acho que mais tranquilos, né? A gente vai né? Quem pratica religiões, né? Que vai na igreja, vai orar algo, de repente, se não tem muitos gritos, né? Muitas crianças, depende do horário, tá mais calmo, tá mais flexível aí pra gente estar com essa paciência, né? Mas resumindo tudo isso, eu quero assim dizer, né, que cada um tem seu ritmo de vida, os seus fazeres, e a gente não deve se preocupar com o outro. A gente tem que cuidar do relógio da gente, né? Que o relógio ele trabalha ali, né, no ritmo dele. Então a gente tem que ter esse propósito também de estar trabalhando ou o estresse do outro e procurar ter ali, né? Até usei a palavra, né? A nossa pacacidade, né? Nossa pacatez. Às vezes a gente precisa disso, né? A gente está isso dentro. Então as coisas que passam no externo, as coisas que passam, né? Tanto. Porque o meu ser, né? Está em serenidade. Então, aí, conseguiu me ouvir? Conseguiu? Consegui te ouvir um pouco. Eu consegui sim, agora meu cachorro deu para latir, mas a paciência é um desafio da humanidade nos dias de hoje, porque tudo hoje nos tira a paciência. Eu vejo isso lá no meu serviço onde eu trabalho, né? Eu trabalho no ambiente hospitalar, que as pessoas vêm para passar na consulta e às vezes a consulta da pessoa é 8 horas, a pessoa chega lá às 7 horas da manhã, 7h30 elas querem serem atendidas. Se de repente se aquilo atrasa um pouco, se o médico deu uma atrasada, alguma coisa ali acontece, que às 8 horas em ponto ela não foi chamada, aquela pessoa já começa ela começa a criar um problema, porque ela está com pressa. Então eu acho que a paciência hoje é um dos nossos maiores desafios, assim, acho que na atualidade. Porque tudo depende de como que você olha para as coisas. A forma como que você lida consigo mesmo e a forma também como que você lida com o outro. Você falou um negócio interessante, que eu não vou mais lembrar o que que é, mas eu entendi que nem você falou sobre preocupação. A preocupação no primeiro momento ela é sadia. Um exemplo, eu estou preocupado com a minha saúde, eu estou pré-diabético, isso é verdade. Ou seja, a minha preocupação sadia, ela vai fazer com que eu passe a redobrar um pouco mais a atenção sobre a minha própria saúde, no sentido de não comer tanto açúcar, de não comer tanta massa, e todas aquelas dietas que o nutricionista passa para a gente não ficar com um quadro severo grave de diabetes. Então, é uma preocupação sadia, ou seja, né, a minha saúde ela acendeu um pisca-alerta e cabe a mim agora, numa autorresponsabilidade, em fazer uma dieta, para que isso não se agrave. Agora, a gente se preocupa com coisas que não dependem da gente, por um exemplo. Né? Como que eu posso mudar o outro? Eu estava conversando com uma pessoa no meu ambiente de trabalho, ela estava falando sobre o relacionamento dela e, e ela já está casada já há muitos anos, mas você percebe na própria fala da pessoa que aquela relação virou um peso, tá pesada a relação. E ela se vitimiza, aí tem todo um outro lance, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é justamente isso. A falta de paciência que eu não tenho
da forma como lidar com o outro, que como o outro lida comigo vira um problema. Porque a gente não pode mudar as pessoas. A gente não pode fazer com que as pessoas sejam da forma como a gente gostaria. A gente não pode fazer com que as pessoas tratem a gente da forma como a gente gostaria. Porque cada um tem um jeito, cada um é o que é, cada um só dá aquilo que tem. E isso, teoricamente, é lindo. Mas na prática, às vezes o outro fala, o outro te irrita. Tipo, a sua falta de paciência, ela já sente. E se você não tomar cuidado, aquilo vira uma discussão, porque até a voz da pessoa, o jeito da pessoa passa a me irritar. E eu fico recobrando o tempo inteiro da outra pessoa, que, né, que para mim não se irritar, ela tem que ser de uma maneira diferente. Eu até tento ter paciência com o fulano, mas o fulano não ajuda. Mas como assim o fulano não ajuda? E o quanto que, será que você também está paciente mesmo? Será que você já parou para ouvir as necessidades do outro? Ou com alguma situação que depende de outras pessoas? Como, como na fila de um banco, como você bem colocou, que seja numa padaria, ou esperando atendimento médico, ou qualquer outra coisa, nós temos que esperar. É simples assim, é exercitar mesmo as paciências nesses ambientes. Cássia, eu trabalho num ambiente que eu dou lá uma senha, 540. Eu dou uma senha para uma pessoa para agendar e remarcar a consulta. Mas tem 30 pessoas na frente dela. Tem pessoas que eu não aguento esperar. Às vezes é 30, 40, às vezes até mais pessoas, porque ambiente hospitalar é um inferno, é um negócio. E as pessoas, elas, é nítido, né, de você olhar para a cara delas, que elas estão corridas, preocupadas com uma tarefa que elas têm que fazer ali a seguir e elas não podem esperar ali aquele momento. Tem um que esperam pacientemente, porque sabe, né, da necessidade daquilo, aquilo é importante, aquilo requer com que você espere, já que você quer resolver aquilo. Mas tem gente que, né, que para ganhar na mão larga ali, para ser atendido rápido, ou que alguma coisa aconteça aí, quer chamar a imprensa, quer chamar a polícia, quer bater na gente que estamos ali na recepção, procurando atender essas pessoas da melhor maneira possível, né? E eu estou falando de ambiente de trabalho, mas o quanto que isso falta dentro de casa, a paciência. Com o marido, com o filho, porque você trabalha o dia inteiro, e aquele estresse diário com o trânsito, isso para quem dirige, para quem tem carro, para quem pega ônibus, para quem pega a condução, tem pessoas que demoram 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas ou mais para chegar em casa. É estressante. Você chega em casa, você não tem paciência. Com o filho, com o marido, com o gato, com o cachorro, seja mais lá, com o que for. Porque você só quer chegar em casa e você quer dormir. E em casa cai a sua ficha que você ainda tem que chegar em casa. Para quem é casado e tem marido e filho, é chegar em casa, cuidar do marido, cuidar de filho, fazer comida, passar roupa, arrumar roupa. Tem todo um processo. Parece que o trabalho ele não cessa, ele não para nunca. E isso vai causando um estresse, uma irritação, uma falta de paciência. E às vezes é com as pessoas que você mais ama, que você menos tem paciência. Né? Então eu acho que a gente vive dias, Caça, muito difíceis, né? Aonde que a demanda do dia a dia, seja ela familiar ou profissional, ou de qualquer outra ordem, se a gente não tiver um mínimo ali de inteligência, de equilíbrio emocional, de paciência mesmo, você explode. E tem pessoas, né, Cássia? A gente que é terapeuta, a gente sabe, e não só pelo fato da gente também ser terapeuta, mas somos humanos, tem uma hora que o corpo não aguenta, a gente surta, a cabeça surta, o corpo começa a dar defeito. E daí vem as crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, as doenças começam a aparecer, né? Um cansaço, a insônia, a falta de querer se alimentar é complicado. Então, eu acho que a palavra de chave, né, uma delas a gente fala muito sobre resiliência, gratidão,
Mas eu acho importante falar sobre a paciência, porque eu acho que a paciência ela é um ponto-chave para qualquer outras coisas, né? Quando a gente sabe minimamente olhar e falar assim, ok, isso não depende de mim e o que que eu posso fazer agora com isso, com essa pressa toda, com isso que eu quero resolver que não depende só de mim, é complicado. A paciência, ela tá muito ligada ao nosso autocontrole, né? E ela é complicada mesmo, aí, como o Marcelo falou, né? Porque às vezes a gente recebe aí um esbarrão, um empurrão sem querer, né? E a gente já leva pro lado pessoal, a gente já, né, já quer ir pra pancada, já quer, né, dar um tapão na pessoa, né? Já fala. Então, ter esse autocontrole, a gente saber respirar mesmo, né? E para pensar, né, o que que eu vou responder para a pessoa, de repente até se eu olhar para ela, ela vai pedir desculpa, né, porque ela não fez por querer, né. E se eu já chegar, né, intimando, a gente vai discutir, né, não vai ser uma coisa legal, né. Então, a paciência tem que a gente assimilar em todos os detalhes mesmo. Lugares que a gente vai ter que esperar, como o Marcelo falou, né, não gente, né, se dependesse de nós, era tão fácil a gente ir, né, chegar no horário marcado e ser atendida, né. Eu ia no né, em consultas com ele, eu chegava no meu horário, mas ele sempre atrasava 2, 3 horas, né. Então, claro, eu sei que era uma escolha minha de eu estar lá, né, que era um bom profissional, mas ele atrasava, né, então eu já tinha de consciência que eu ia ter de aguardar, né. Então, se eu não quero esperar tanto assim, né, muda de ambiente, muda de pessoas, muda de local, se for possível, né, porque tem coisas também que, como eu falei, não depende da gente, então a gente não tem como o que fazer, né, tem coisas que a gente vai ter que manter aí a paz, né, pra quê? Pra nossa saúde, né, mais do que a nossa saúde, porque a gente vai ficar irritado, a gente vai contaminar o ambiente, vai começar, né, a falar lá, o ambiente todo vai se contaminar, todos vão ficar aí enfurecidos, né, vão ficar eufóricos, que o seria mais sábio, né, a gente se manter ali e saber, né, de repente tem coisas também que a gente pode, né, esperar e tem coisas que a gente não pode, né, mas a gente se colocar nessa situação, né, "Ah, eu não posso esperar", de repente eu posso, né, hã, sair dali e ir para outro atendimento, né, de repente estou no banco ali, "Ah, vai demorar, né, não posso pagar amanhã? Posso ir na lotérica pagar alguma coisa?". Então são alternativas, né, para quem não gosta de estar esperando, né. Mas saúde mental é muito importante, né, a gente saber que a gente vai sair e não vai ser como a gente quer. Às vezes a gente também coloca esses empecilhos na vida da gente, né, a gente quer esse autocontrole, né, a gente memoriza, né, "Ah, eu vou lá, à tarde já vou trabalhar", e acontece os imprevistos, né, que nem a gente tinha aí marcado, né, a live, né, então foi imprevisto que aconteceu com o Marcelo. Eu vou ter paciência, né, fazer o quê? Eu vou ficar, né, "Ah, tem que fazer, tem que vir", não, né. Então, assim, a gente tem que se colocar também no lugar da outra pessoa, ter a empatia. Acho que ter essa paciência também é muito se colocar no lugar do outro, né. Porque se a gente está trabalhando a gente fez o serviço da gente, né, a gente colocou ali que a pessoa vai ser atendida, então depende também de outros fatores, né. E não o meu autocontrole ali de: "Ah, eu tenho que ser atendida agora, eu já estou atrasada para ir no outro local". Então é uma questão também de se colocar, né. Se eu sair, né, que nem se a gente vai viajar, né, vamos colocar um exemplo aí, né, não coloque um horário que você vai chegar, né, "Ah, vou chegar 14h lá". Então, pode ocorrer alguns transtornos, pode ter trânsito, né, pode ter que a gente vai almoçar no local e não tem um alimento, ou tem que ir para outro local, então vai atrasar mesmo, né, então a gente tem que ir mais meio livre, assim, né, não e no trabalho também, né, aconteceu as coisas, não deu certo, ser mais flexível. Acho que a paciência aí tá muito para empatia, flexibilidade, né, ser mais flexível também. Claro que a gente quer, manter, né,
esse controle da nossa vida, de fazer as coisas, mas um certo grau, ele também não vai ajudar. E quanto mais a gente tem essas descargas emocionais, mais o nosso cortisol aí, né? é, Nosso hormônio de liberação aí do estresse tá aí a mil, né? Então a gente vai ficar mesmo impaciente, a gente vai se irritar, né? Pode acontecer uma gastrite aí se as pessoas são muito, né? Não tem essa paciência, a pressão alta pode alterar. São tantos fatores aí, né? Pode ter problemas cardiovasculares, psicológicos também. Então, e o cortisol estando em equilíbrio já é aí a nossa qualidade de vida, né? Porque ele é um hormônio do bem-estar, né? Então a gente mantém essa paciência, a gente procura ter essa paciência aí, né? Ter mesmo que, que treinar, né? Não tem outra coisa pra gente fazer, a não ser a gente treinar, e, né? Essa paciência. É isso aí. As pessoas, às vezes, a gente acaba muito, a gente acaba confundindo, né, paciência com acomodação, né? E são coisas distintas, porque às vezes as pessoas têm como paciência, é como se você tem que sentar e esperar um milagre acontecer para que as coisas possam se resolver, ou que você possa, é, ou que, ou, um exemplo, né? Se você está esperando por alguma coisa, ou que isso dependa necessariamente de outras pessoas, sendo que algo depende exclusivamente só de você. Então, a paciência, ela é algo que, né, que quando a gente faz tudo que a gente tem que fazer, que demanda da nossa parte, além das coisas se organizarem, muitas das vezes as coisas vão acontecendo e a gente vai seguindo o fluxo junto com elas. Que nem um exemplo, tá? Eu e a Cássia aqui, falando sobre o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho, a gente faz live, a gente faz atendimento, a gente faz divulgação, tem todo um processo. Então, quando a gente faz a nossa parte nesse sentido, né, de atender bem os nossos clientes e desses clientes que a gente tem, né, que a gente atende bem, boca a boca também é muito importante, que vai falar do nosso trabalho para outras pessoas, a divulgação com marketing, tudo aquilo, ou seja, eu estou fazendo a minha parte, então eu tenho que aguardar. Eu tenho que ter paciência com que as coisas também vão acontecendo, com que a minha carteira de cliente vai aumentando, com que eu vou ficando cada vez mais conhecido. Tudo é um processo que vai demandar essa paciência, mas desde que eu já tenha partido de um primeiro momento, eu sempre estar fazendo a minha parte, porque a paciência ela vem junto também com uma ação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. De uma certa forma, né, o grupo Encontro Sistêmico foi um grupo criado para a gente atrair pessoas para que, de uma maneira, na maioria das vezes gratuita, que elas possam estar se beneficiando até de um simples bate-papo, que nem a Cássia estamos fazendo aqui. E é uma forma da gente também divulgar o nosso trabalho. Então, todas as semanas estamos fazendo alguma coisa, apesar que eu particularmente estou em falta, porque o meu serviço tem demandado muito de mim, como a Cássia também, com os afazeres dela, com o atendimento delas. Nem toda semana a gente consegue estar aqui. Mas nós estamos nesse movimento. Então, tudo demanda de uma paciência. A gente tem que aguardar. E esse aguardar não é acomodação. Tem coisas que demanda, que nem para a gente construir. Para a gente não, né? Porque eu não sou arquiteto, mas o arquiteto ele tem que esperar construir o prédio. A mulher, quando engravida, né, Cássia? Que a Cássia pode falar muito melhor do que eu, tem que esperar 9 meses a criança. Raras exceções, uma criança ou outra que acaba nascendo prematura, que tem pressa mesmo para nascer, que nasce de 6, 8, 6 meses, enfim. É uma espera que
que não tem como ser antes do tempo, né? Ô, Cássio, o que que eu queria te perguntar? Como que a gente pode estar, né? Porque você falou, né? Você estava falando sobre o cortisol e o quanto que ele excesso acaba fazendo mal, né? A impaciência que causa irritação, que vem a raiva, esses sentimentos também acabam sobrecarregando o fígado, né? Pela medicina tradicional chinesa fala muito sobre isso, né? Os excessos né, de calor, acaba também sobrecarregando o fígado, aí começa a aparecer várias desordens físicas, hormonais, enfim. É, o que pode nos ajudar, Cássio, a gente a ter paciência? Você acha que, é um exemplo, né? Você acha que para quem tem paciência tem, para quem não tem, não tem, mas paciência é algo que a gente pode desenvolver? Nós podemos desenvolver, com certeza. Porque se a gente fica falando, né? Ah, não tenho paciência, ah, não tenho paciência. Ter paciência, na verdade, né? É igual quando a gente diz, né? Ah, tem um monte de doença, só assim, só assim. Na verdade, a gente está programado para coisas boas. Se a gente se programar, eu tenho paciência, eu sou calma, eu sou tranquila, porque esses são os sinônimos aí da paciência, né? Tranquilidade, paz, pacacidade, né? Estar tranquila. E é uma habilidade, sim, ter paciência, né? É a forma com que a gente lida com o estresse. Né? Será que eu consigo suportar esse estresse ou não? Eu tendo paciência, com certeza, eu vou conseguir suportar melhor o estresse, né? E ele já diz tudo, né? Olha só, se a gente não tem paciência, é tão difícil a gente lidar com aquele sentimento que ela faz, né? Porque ela não tem paciência mesmo. Mas o oposto também acontece, né, Marcelo? Ali que você estava comentando, né? A paciência, ela não quer dizer o pensamento próprio, que a gente não tem realização, que a gente não faça as coisas. É diferente. É só um estado de espírito, né? Que a gente tem aquela calma, aquela tranquilidade. Mas a gente tem, sim, os nossos pensamentos, a gente tem as nossas ideias, a gente consegue realizar e a gente observa muito mais, né? A gente tendo paciência, a gente sendo calmo, a gente consegue observar o ambiente todo ele, né? Porque a gente não vai estar tão eufórico em estar se expressando, em estar acontecendo, em estar, sabe? Então a gente vai observar. Então, isso, né, das pessoas ter essa habilidade. E como que eu vou lidar, né, quando alguém vem falar alguma coisa para mim? Eu aprendi uma coisa tão legal assim, depois, né, de começar os atendimentos, que foi escutar. A gente atropela às vezes, né, as palavras, a gente atropela às vezes quem está conversando com a gente já quer responder, a gente nem pensa, a gente já quer dar mais o que ela está falando, a gente não assimila o que ela está dizendo, né? E através das terapias eu já consigo, né? Quando eu estou atendendo em atendimento, respondendo para outra pessoa de imediato. Eu posso escutá-la, né? E escutá-la já é esse meu ter paciência, de eu não estar falando, né, o que eu penso. Porque é tão fácil, né? Se alguém chega, a gente já explodir, falar o que a gente pensa ali na cara. E se eu respirar, e se eu pensar antes? Não preciso estar respondendo ali alguma coisa. Isso também é válido para coisas mais sérias, né? Que a gente quer resolver, assuntos que a gente tem que dar, né, uma solução. A gente pode dizer para a pessoa, né? Olha, eu vou pensar melhor sobre esse assunto, sobre isso, e depois eu te retorno, né? A gente não vai falar coisas indevidas, a gente não vai falar ali coisas agressivas, e depois, com mais calma, a gente vai estar conversando com a pessoa. Outra coisa assim que a gente pode também para controlar aí a nossa paciência é sair do local. Tá muito estressante ali, né? De repente você, né, trabalha ali, sei como o Marcelo trabalha
em recepções com as pessoas, né, com clientes. Vou sair da local um pouquinho, né, vou lá tomar uma água, vou, né, olhar a paisagem lá fora, né, porque tem pessoas mesmo, sabe, que parece que querem tirar a paz da gente, tem prazer, eu digo assim, tem pessoas que parece que querem testar a gente, né, e parece que elas adoram que a pessoa saia do controle delas. Parece que o desejo delas é que realmente elas consigam, né, tirar a paz do outro. Mas a gente não pode se deixar levar por essas táticas dessas outras pessoas, né. A gente tem que respirar fundo mesmo, olhar para o lado, né, tentar pensar em outra coisa, ir lá tomar uma aguinha, né, dar 5 minutos. Conhece as nossas emoções, a gente sabe também o ponto que a pessoa fala, né, que ela chega ali com esbravejando, falando, a gente sabe bem certinho o que que vai me tirar a minha paz, o que que vai qual o ponto chave, né, ela falou alguma coisa também, né. Então se a gente se conhece, a gente vai saber controlar melhor. A meditação eu gosto bastante, né. E em casos assim, né, muitos extremos que as pessoas mesmo não conseguem manter essa paz, né, esses tempos até atendi um caso, né, de que a pessoa queria manter mais o foco nela, né. Trabalhei com ela, trabalhei com certeza, né. Dá pra ela aumentar esse foco dela nela mesma, né, no interior inclusive. Possível, né, trabalhar isso. Maravilha, né? Porque é bem isso que você colocou mesmo, né? Que nem tem algumas dores, né, que nos tira a paciência, que nem por um exemplo, quando a gente cria uma expectativa, a gente faz tudo e de repente aquilo, de última hora, aquilo não deu certo. A, a paciência naquele momento ali, ela termina, ela acaba, porque você se planejou, você se organizou, você fez tudo direitinho e assim, imprevisto na vida da gente acontece. Que nem há 4 anos atrás, quem é que esperava por uma pandemia? Quem é que esperava, quem é que esperava ficar quase 2 anos preso dentro de casa? O quanto que a vida nossa mudou por conta da pandemia. E quem podia imaginar um troço daquele que aconteceu? Ainda estamos ainda hoje vivendo ainda em alguns resquícios desses 4 anos, né, que se passou já de pandemia, né? Então, os imprevistos fazem parte da vida, né? E a Cássia colocou bem quando ela diz, né, que a terapia ela é importante, a meditação é importante, o exercício é importante, as religiões são importantes quando para quem pratica verdadeiramente aquilo que a sua religião prega, ela consegue viver um pouco mais em paz com aquilo com que ela acredita, onde ela aprende a lidar melhor com ela mesma e com os outros. Religião aquela que você tem um discurso que você vai pregar para mortes e sofrimentos de muito, há um problema. O problema não está na religião, o problema está em você que talvez não tenha compreendido o suficiente daquilo ali que ela possa estar querendo te ensinar alguma coisa. Que há pessoas que ficam 30 anos sentado no banco da igreja, do centro espírita, não importa qual a dominação, e ela não muda. Ela vai continuar sendo ali aquela pessoa, às vezes irritadiça, as pessoas nervosas, né? Quando eu brinquei com a Cássia, né? Porque tem pessoas que, né, que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E passa-se os anos, né? Aquela pessoa, ela acaba adquirindo doenças que ela fica travada em cima da cama através de um derrame, de um infarto cardíaco e tantas coisas que às vezes a nossa falta de paciência que acaba desencadeando outras coisas prejudica a nossa saúde. Ah, essa pessoa ela sempre foi nervosa. Aí tá lá tomando remédio, quase 50 anos tomando remédio para pressão e para o coração. Porque ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio.
né? Que tudo me deixa nervoso, tudo me deixa irritado. Então, eu acho que uma das coisas é a gente aprender a lidar com as nossas frustrações. Nem tudo vai dar certo naquele momento, naquela hora que você achou que poderia acontecer alguma coisa, que aquilo poderia dar certo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar as expectativas que a gente coloca em cima de nós, daquilo que a gente pode realizar e fazer, e esperar, demandar, dar um tempo para aquilo criar raiz, criar força, se fortificar e as coisas irem acontecendo. E uma outra dor também é. Eu falei sobre frustração, Cássia, tinha uma outra também que eu queria comentar, que é a resiliência, porque a paciência, ela faz parte com a resiliência, ou seja, a gente aprender a lidar da melhor forma possível com os acontecimentos da vida. Quantas pessoas hoje que não perderam um ente querido? Quantas pessoas que não morreram hoje? Filhos que ficaram órfãos de pais, alguém que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu um grande amigo, enfim, ou que perdeu um emprego, ou que de repente recebeu a notícia de uma doença grave. E como que a gente lida com isso agora? Porque há pessoas que elas morrem por conta de um diagnóstico. Ela descobre que tem um câncer, ela morre em um mês. Eu já conheci pessoas assim, porque o diagnóstico matou ela primeiro. Porque ela somatizou tanto aquilo, ela entrou numa neura tão grande que ela iria morrer e realmente morre. Porque as pessoas elas acabam desistindo. E então, é se perguntar, parar um pouco, né? De repente está aqui, né? O conflito, a situação, o problema, né? Sair um pouco de fora e olhar para aquilo, né? Como alguém que não faz parte daquilo que é você mesmo e ver o que que eu fazeria nesse lugar se eu não estivesse vivenciando isso. É se perguntar de que melhor maneira que a gente lida com as coisas. O que que isso está querendo dizer para mim? O que que eu posso aprender com isso? Do que às vezes, né, a gente acaba se desesperando e grita e blasfema e xinga e vamos matar sabe? É procurar um ponto. E para tudo isso a gente tem que nos reconhecer e se conhecer. Para quando as situações chegarem, elas chegam mesmo porque que nós não estamos no planeta para passar férias. O planeta Terra é um planeta de evolução e de crescimento. Independente da crença religiosa que você tenha, a única certeza que nós temos na vida é que a nossa verdade não é aqui, não é o mundo físico. E tudo bem. Nós evoluímos e crescemos espiritualmente. Talvez, assim como a maioria das religiões pregam, e se você não acredita em nada também não tem problema nenhum, e tá tudo bem. A nossa verdade é espiritual. Né? Então, tem uma frase, né, que é bem terapêutico, né, Cássia? Eu levo mais para o lado terapêutico do que religioso, né? Jesus tem duas frases interessantes, né? Bem-aventurados os pacíficos, ou seja, né? Felizes é aqueles que são pacíficos e pacientes. E bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra, ou seja, o mundo, o planeta Terra, não é para os irritadiços e para os nervosos. E realmente, a falta de paciência nos mundos de hoje é tão grande, isso vem da política, vem da sexualidade. De repente, se eu torço para um político X e o outro fulano torce para o político B, a gente já entra já no conflito, é uma contenda que dá até morte. A gente vê isso na televisão. A gente vê hoje pessoas morrendo porque elas não se adequam a uma sexualidade que as pessoas, que a sociedade impõe. Pessoas morrem por causa disso hoje por serem o que são. A falta de tolerância, de paciência, de aceitar o outro como ele é. Porque a gente tem erroneamente uma percepção que as pessoas têm que ser felizes para nos deixar felizes da forma como a gente gostaria. Isso é uma ignorância.
a falta de paciência, de tolerância com o outro, leva à morte de muitos. Então, que a gente possa olhar para a gente com compaixão e que a gente também possa olhar para o outro. Que assim como a Cássia colocou, a paciência ela é um exercício diário, porque a vida todos os dias nos testa. Do momento como a gente levanta, né, Cássia, até o momento que a gente vai dormir. A vida te testa o tempo inteiro, desde a hora que você abre o olho. Porque nem esses dias, Cássia, acho que foi antes de ontem, eu cheguei atrasado no meu serviço, porque eu sou acostumado a pegar o ônibus regiamente 5 horas da manhã. Eu chego no meu serviço às 5h30. E eu subi para o ponto, e eu saí de casa era 10 para 5, e o meu ônibus passou 5h30, porque o motorista comentando, né? Que um carro quebrou na porta da garagem que impediu com que os ônibus saíssem mais cedo. Atrasou tudo. E nisso que atrasou eles lá, atrasou todos nós trabalhadores que está acostumado regiamente a pegar o ônibus naquele determinado horário para não chegar atrasado no serviço. Eu mesmo fui um que cheguei. E a gente tem que, eu tive que exercitar o quê? A paciência, porque eu tinha que esperar o ônibus para me chegar no meu local de trabalho. Ia adiantar ficar nervoso? Ia adiantar eu xingar, blasfemar na hora que o ônibus chegasse com o motorista? O culpado é você, porque você. Mas vamos escutar o outro lado. O que que aconteceu? Antes de eu falar, xingar qualquer coisa, a gente procurar saber o que que aconteceu. E eu nem precisei perguntar, porque as pessoas foram parando. Nossa, né? O que que aconteceu? E o motorista, cada ponto que parava, que pegava alguém, ele falava: olha, o carro quebrou na porta da garagem. Então, que a gente aprenda a lidar da melhor maneira possível com os acontecimentos que são da vida, que acontecem, que independem de nós. Se a gente quiser viver um pouco melhor e ter uma qualidade de vida melhor, um dos primeiros passos, eu acho, Cássia, que é a paciência. E a paciência, ela pressupõe de um autocontrole. Porque se a gente ficar descontrolado, a gente é capaz de matar alguém. Pela falta da nossa com essa nossa intemperança, essa impaciência, que faz a gente cometer atrocidades e depois a gente não sabe nem por que que acabou fazendo aquilo. Quantas pessoas, né, que cega de raiva, de nervoso, de ódio, acaba fazendo as maiores atrocidades e acaba se arrependendo depois. Porque num momento, num descuido ali emocional, aquilo te invade de uma forma que você acaba fazendo uma besteira. Ou com a própria vida, ou com a vida do outro. Que a gente possa refletir e pensar um pouco sobre isso. Né, Cássia, para a gente encerrar, você quer falar mais alguma coisinha? Meu recadinho é isso mesmo, né? Todos os dias a gente precisa lidar com pessoas, né? Seja na nossa casa, no nosso trabalho, né? No local onde a gente vai, sempre tem pessoas, né? Lojas, mercados, farmácias. Mas assim, que a gente possa ser gentil, né, com o nosso próximo, se colocar no lugar, né, das outras pessoas. E bem falado, né? A gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas, a gente não sabe qual situação, né? Os imprevistos que a outra pessoa está passando. Então vamos se colocar no lugar, né? Vamos ser empáticos, vamos ser gentil, porque se a gente ter também essa paciência, ser gentil, a gente não vai estar sendo só gentil com outra pessoa. A gente vai estar sendo gentil na nossa vida, melhorar a nossa saúde mental, melhorar nosso relacionamento, e ter doenças aí, né, para a gente não estar tá aí toda atrapalhada, atribulado, né? É a importância, então, da gente se recolher, né, e procurar aí mesmo manter essa calma, essa tranquilidade, deixar as outras pessoas que não conseguem, ou né, que a opinião dos outros, né? O importante é o nosso bem-estar. E a gente se colocar sempre, pensar nos outros, né? O que que o outro faria, né? Se estivesse no nosso lugar, de repente, passando ali, né? A mesma situação. Eu acho que esse é o recadinho mesmo, meu, final. Cássia, eu quero te agradecer mais uma vez a paciência.
É, é, a gente tem os desafios, né, da internet, de horário e tudo mais, né? É sempre uma satisfação estar aqui com você, estar com você que vai estar assistindo essa gravação, que você possa encontrar um caminho para que você possa desenvolver. Se você acha que, como eu, que não tem paciência, procure um caminho que você possa estar desenvolvendo isso. E você vai perceber o quanto que é benéfico, o quanto que é bom. A gente saber lidar com nós mesmos, com o outro e com as situações nossas do dia a dia da melhor maneira possível. Que a gente possa respeitar o tempo das coisas, a gente possa respeitar o tempo do outro, que a gente também possa respeitar o nosso tempo. Esse é o convite dessa reflexão dessa noite. E só um recadinho rapidinho, agora, sábado, dia 16/3, aqui no estado de São Paulo, aqui no Metrô Carrão, eu vou estar fazendo uma vivência, né, um workshop de constelação familiar de grupo, que vai começar às 9 da manhã e vai até às 15 horas. Então, eu conto com você, para que você, junto comigo, possa participar desse trabalho, para que nós tenhamos uma manhã e um começo de tarde bem sistêmico, onde vai acontecer constelações familiares, meditações, exercício sistêmico, e eu convido a você que possa estar comigo, né, nesse espaço, nesse trabalho, no espaço Teto da Terapia, na Rua do Tijuco Preto, no número 1148, e eu conto com você e te aguardo para esse movimento, que tem transformado vidas. Assim como transformou minha vida, a Cássia também é consteladora, que transformou também a vida dela, e a gente vê isso em nós, nos nossos atendimentos, o quanto que esse trabalho reverbera em nós, no outro, em todo o seu sistema. Então fica aqui o convite. Amanhã eu e a Cássia a gente vai fazer uma live falando sobre constelações familiares pelo Instagram. Que hora, Cássia? Às 8h30? 8h30 amanhã, pelo É. Instagram. E na sexta-feira, também às 8h30, nós vamos fazer uma palestra aqui também pelo Grupo Encontro Sistêmico. Nós vamos falar sobre a valorização da vida, o suicídio e a juventude. A gente vai falar desse fenômeno mundial que acontece, e o que leva a tantos jovens a cometer suicídio. E eu vou trazer para vocês a última estatística da Organização Mundial da Saúde falando sobre essa pandemia, porque o suicídio é uma pandemia no mundo todo. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso na sexta-feira, aqui pelo Grupo Encontro Sistema. Então, nós aguardamos vocês. Uma boa noite, Cássia, um abraço, um beijo, uma boa noite para você também, para sua família, um bom descanso. E até amanhã, e até depois de amanhã, com bastante paciência, tolerância e amor no coração. Um beijo. Eu vou parar aqui a gravação.